Olá, pessoal, tudo bem? Certamente vocês já devem ter se deparado, né, com a seguinte frase: fulano, né, tem status. Então, para a gente compreender um pouco, melhor uma sociedade, 2 conceitos são muito importantes dentro da sociologia: o conceito de status social e o conceito de papel social. O status, a gente pode dizer que é a posição que o indivíduo ocupa na sociedade, né, que ele ocupa na estrutura social, né, de uma sociedade. Essa posição ela pode ser mais alta ou pode ser mais baixa, né, vai depender do julgamento da sociedade, né, ou do grupo pelos quais o indivíduo faz parte. Então a gente, né, eu vou citar um exemplo. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma família, né. Dentro dela, os pais, né, geralmente têm uma posição, né, superior à de seus filhos. Então, assim, a gente pode dizer que o status dos pais são mais elevados. O mesmo acontece, por exemplo, dentro de uma empresa, onde o status do diretor é superior ao status dos operários. Portanto, o status social, ele diz respeito ao poder, ao prestígio, né, e aos privilégios de cada posição social, né, que, né, os indivíduos vão ocupar dentro da sociedade. Então, dessa forma, né, pegando mais uma vez o exemplo de uma empresa, os diretores de uma grande empresa, eles têm certas regalias, né, em relação aos demais empregados, com salários mais altos, né, às vezes uma sala mais bem decorada, secretárias, né, um automóvel à disposição, um tratamento cerimonioso, né, por parte dos seus subordinados e por aí vai. Então, como vocês estão vendo aí na tela, o status ele funciona como um rótulo social, né, pois serve para mostrar como o indivíduo se encaixa dentro da sociedade, né. Então, as pessoas vão se encaixar como pai, mãe ou filho, ou como diretor, operário, ou como fiel ou sacerdote, né, nas mais diversas instituições sociais que a gente faz parte, a gente tem uma posição, a gente tem um status. Então, mediante o conhecimento do status de uma pessoa, é possível imaginar como ela irá se comportar, né, em relação a outras pessoas e como nós vamos nos, comportar em relação, né, a outras pessoas. Então, se a gente está, do lado de amigos, conversando com amigos, nós temos comportamentos específicos. E temos comportamentos, né, diferentes, né, quando estamos com um chefe de trabalho. Então, o status ele, serve inclusive para, delimitar, né, o comportamento das pessoas, né, e como a gente deve se comportar mediante a outras pessoas. O status ele pode ser, né, aí na tela, ele pode ser a princípio de 2 tipos, né, os status, né, podem ser atribuídos pela sociedade, né, e aí nos status atribuídos, a posição não depende da nossa vontade, né, das nossas qualidades, dos nossos esforços, e, nós temos os status adquiridos, como o nome já está dizendo, a gente adquire por meio dos nossos próprios esforços. Então, eh a profissão, né, geralmente é um status adquirido, né, principalmente dentro das sociedades capitalistas. Já a idade, o gênero, né, de uma pessoa é um status
atribuído, você nasce, né, com um determinado gênero. E, então, por exemplo, já que eu estou falando de gênero, né, o gênero de um indivíduo é um dos modos mais antigos de atribuir status a uma pessoa, né? Embora grande parte das tarefas possa ser desempenhada igualmente bem por homens e mulheres, as sociedades tendem a vincular muitas dessas atividades ao gênero da pessoa. E, geralmente, nas sociedades, as tarefas domésticas, né, são atribuídas às mulheres. A tarefa de provedor da família, né, geralmente, né, principalmente nas sociedades mais patriarcais, né, cabe mais, né, à figura do homem. É claro que de umas décadas para cá, no mundo ocidental, isso tem mudado um pouco, né, em razão da entrada da mulher no mercado de trabalho. Mas mesmo com a independência da mulher, não é raro, né, depois de do, um almoço do fim de semana, né, em família, as mulheres cuidarem da limpeza da cozinha, dos pratos, e os homens, né, irem conversar, jogar, descansar, né, numa rede em uma varanda. Então, é, 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 ainda tem né, certas atividades ainda são muito ligadas, né, a determinado gênero. Então, geralmente, o gênero é um status atribuído. E a idade também é uma forma de status atribuído, assim como a nacionalidade de uma pessoa. Você nasceu num país, obviamente, é muito difícil você mudar esse status seu. Eh, Geralmente, nas sociedades tradicionais, a maioria dos status são atribuídos, né, ou seja, as posições sociais já são determinadas, né, quando as pessoas nascem. Já nas sociedades modernas, observa-se a existência de um leque maior de possibilidades, né, de ocupações, que estão ligadas muito mais à aplicação, vamos dizer assim, das habilidades individuais, e isso acaba possibilitando que a pessoa possa mudar o seu status ao longo da vida. Então, nas sociedades capitalistas, por exemplo, é possível você mudar de profissão, de classe social mais facilmente eh, do que em outras sociedades. Então, a profissão e a classe social, né, geralmente são status adquiridos. As pessoas elas podem ocupar diferentes status, né, ao mesmo tempo. A pessoa pode ser uma jovem de 25 anos, esposa, mãe, ativista social, né, e nutricionista ao mesmo tempo. Em cada instituição que a gente esteja inserido, família, escola, igreja, né, empresa, a gente tem um status social. E dentre esses vários status, né, há um status social principal, né, que determina geralmente a nossa identidade social. E muitas vezes a profissão se torna esse status principal. Por isso que eu coloquei aí na tela, né, os tipos de status. Nós temos os status atribuídos, né, que não dependem da nossa vontade. Né, então, gênero, a idade, a nacionalidade. Os status adquiridos, pode colocar aí a profissão, né, a classe social, e o status principal, que dentre esses vários status, seja atribuído, seja adquirido, né, geralmente tem um status social que vai se destacar mais, que vai nos identificar dentro da sociedade, mais que os outros. Então, a gente chama isso de status principal. Para cada status social, nós temos
um papel social a desempenhar. Então, o que é que são os papéis sociais? São direitos, são obrigações, são expectativas que acompanham o status social de uma pessoa. Então, isso a gente chama de papel social. Então, fazendo uma analogia, uma comparação, né, com uma novela, por exemplo, o status social é a personagem, né, e o papel social é o script da personagem, né, a fala, né, é o modo, né, de se comportar da personagem. Então, se a gente pegar um exemplo de uma criança, né, qual é o papel social de uma criança? O que a sociedade espera de uma criança? Espera que obedeça os seus pais, né, que brinque com outras crianças, né, que vá diariamente à escola, e não se espera que ela trabalhe ou dirija um automóvel. Então, o papel social, né, é justamente isso, são os direitos, né, são as obrigações, são as expectativas, né, que a sociedade tem para cada status social. Quando uma pessoa falha ou não desempenha satisfatoriamente o papel social de um determinado status social, geralmente a sociedade impõe uma punição, né, a esse indivíduo, né? Seja uma punição mais branda, seja uma punição mais severa. E, e dentro de uma sociedade é comum termos, né, vários status, como já foi dito, e, consequentemente, vários papéis sociais. E isso pode trazer um conflito de papéis sociais. É muito comum, por exemplo, o conflito entre pessoa-papel. Né? Isso ocorre quando a pessoa não aceita um papel social estabelecido pela sociedade para um determinado status social. Então, por exemplo, em uma sociedade muito machista e tradicional, né, uma mulher, que é o status social, né, pode não aceitar o papel de dona de casa. Então, quando você não aceita o papel social, o status social estabelecido pela sociedade, né, você tem aí um conflito pessoa-papel social. Existe também um conflito interpapéis, né, como está aí na tela. Isso ocorre quando as pessoas desempenham ao mesmo tempo papéis que apresentam alguma incompatibilidade. Então, por exemplo, um aluno, né, por exemplo, aluno e trabalhador. Né, muitos alunos deixam de estudar por conta da carga excessiva de trabalho. Isso acontece muito com alunos que trabalham o dia todo e estudam pela noite. E aí muitos acabam, né, tendo que abandonar os estudos em razão, né, da carga excessiva de trabalho, né, durante a semana. Então, isso pode ser um exemplo de conflito interpapéis. A pessoa não consegue cumprir ao mesmo tempo, né, com o papel social de aluno e trabalhador ao mesmo tempo. Outro exemplo que a gente pode usar é quando um executivo dedica todo o seu tempo à empresa e se sente impossibilitado de desempenhar, né, os papéis de pai, o esposo, né, né, como desejaria, né? Às vezes você tem a pessoa se dedica muito ao trabalho, mas acaba, né, faltando com suas obrigações, né, em relação a obrigações familiares, em relação aos filhos, em relação ao esposo ou à esposa. Então, isso também pode ser um exemplo de conflito interpapéis, né? Quando as pessoas têm que desempenhar muitos papéis ao mesmo tempo,
e às vezes a pessoa acaba, dando mais importância a um papel social do que outro e deixando a desejar, né, em certos papéis sociais, como o exemplo que eu dei.